Opa, tudo bem com você? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar de dois termos extremamente importantes de você entender o que são, como funcionam e como aperfeiçoar eles. Bom, quando a gente vai falar sobre educação financeira, finanças, economia, qualquer âmbito e campo que trate sobre dinheiro e sobre, como você lida com ele, muitas vezes podem aparecer um pouco confusos. E, quando acabamos por confundir esses termos, como eles funcionam, o que são, a gente pode acabar se metendo em problemas ou até atrapalhando no nosso objetivo de conseguir chegar a uma casa própria, a conseguir juntar algum dinheiro, alguma economia para fazer os nossos planos, para conseguir mudar de casa, toda e qualquer coisa que nós precisamos fazer. Existem algumas coisas que podem acabar nos atrapalhando, ainda mais quando a gente está nesse objetivo e quando se é jovem. Então, eu vim e quero falar com você a diferença entre patrimônio e a diferença de renda. Os dois, por mais que possam parecer coisas parecidas, coisas semelhantes, ou em muitos dos casos a mesma coisa, na verdade eles não são e estão bem longe disso. Por mais que os dois acabem por se relacionar de forma direta, tendo uma relação muito específica, os dois são coisas completamente diferentes. E se você acabar por não entender a diferença entre eles, isso pode te atrapalhar no seu processo de enriquecimento e de acúmulo de patrimônio e capital. Falando aí sobre o patrimônio, nesse processo e nesse projeto. Então, eu vou vir aqui e vou te contar mais o que é cada um deles, como diferenciar e como você pode até mesmo aperfeiçoar os dois e as coisas que você não pode cometer de errado. Então, a gente vai conversar e trocar essa ideia logo após a vinheta. Então, roda essa vinheta aí! Bom, meu nome é Vinícius do canal Economia de Valor e no vídeo de hoje, assim como você viu, eu vou te contar a diferença entre patrimônio e renda. E se a gente for pegar ao pé da letra, vamos começar pela renda. Bom, e o que é renda de acordo com o Google? De acordo com o Google, e segundo a economia clássica, é a remuneração dos fatores de produções, assim como salários, aluguéis, juros e lucros. Então, como assim? Renda é aquela fonte proveniente de onde vem todo o seu dinheiro. Assim como, por exemplo, o seu trabalho fixo, que você vai lá 20 dias por semana, que você trabalha 8 horas por dia, que você trabalha 6 horas por dia, para dar no final do mês, no quinto dia útil, vir e cair uma quantia na sua conta. Isso é uma fonte de renda. Assim também como todo e qualquer remuneração proveniente de freelancer que você faz, trabalhos online, assim como venda de brigadeiros, venda de livros, de qualquer outra coisa que você faça de modo constante, caia de modo repetidas vezes, é considerado renda. E se você quer saber como aumentar a sua renda, como ganhar uma fonte de renda extra, eu tenho um vídeo aqui falando mais sobre diversos tipos e formas e maneiras de você ganhar renda extra. E a última que eu falei aqui no canal foi como você conseguir aumentar e gerar renda a partir de um jogo chamado Axie Infinity. É claro que isso não é uma recomendação de investimento, é claro que você jamais deve colocar seu dinheiro em coisas que você não entende de forma completa e perfeitamente, que nunca coloque seu dinheiro em risco sem entender todos os fatores existentes e sem entender como funciona isso. Mas se você quiser se interessar, eu te mostro aqui como eu consegui fazer. No dia que eu gravei, estava em torno de R$ 1.100 a renda que eu consegui jogando o jogo Axie Infinity. Agora deu uma melhoradinha nos fatores, no preço, já que eu não vendi, então já está mais ou menos em 1.600 só pela valorização do token que você ganha a partir do jogo. Então, se você quer entender mais, eu vou deixar aqui em cima um card te levando para entender o que é esse Axie Infinity. Então, em resumo, renda é a quantidade de dinheiro que você recebe no seu mês. E ela pode variar entre o seu trabalho, entre aluguéis ou até mesmo investimentos. O dinheiro proveniente que cai na sua conta deles. E eu quero focar nessa parte dos investimentos, porque aí tem um ponto muito importante para a gente se tratar, que eu vou te trazer lá na frente. Os recebidos dos seus investimentos contam como parte de renda. Os dividendos, aquele juros sobre capital próprio que é pago a você, ou até mesmo aqueles dividendos pagos dos fundos imobiliários, é contado como uma fonte de renda.
Ainda quando a gente trata de renda, a gente pode separar ela em duas partes. A renda ativa e a renda passiva. Eu não quero dar tanto foco nisso, mas só para você saber, é algo importante para te falar. A renda ativa é aquela forma de renda na qual você dispõe do seu tempo e da sua energia e da sua vontade no seu dia a dia para de forma ativa produzir algum tipo de valor e receber a partir dele. Como, por exemplo, pegar o metrô e ir para o seu trabalho, trabalhar e no quinto dia útil receber seu salário, ou até mesmo ir lá produzir uma arte, ou escrever um livro, ou qualquer coisa que seja, e assim receber pelo seu trabalho ativo. Enquanto a renda passiva é aquele tipo de remuneração que cai de forma recorrente para você sem que necessariamente você tenha que fazer nada. Assim como é no caso, por exemplo, dos investimentos, aos quais você trabalhando ou não, você fazendo alguma coisa ou não, por você ter empregado o seu dinheiro e colocado ele em um ativo, no investimento, ele por si só gera uma quantidade de valor que cai na sua conta todos os meses. Assim, é uma renda passiva, porque independe de você, independe do seu esforço, do seu trabalho e da sua energia para que você ganhe esse dinheiro. E é muito importante você conseguir fazer isso, porque assim como um velhinho muito foda falou pra mim uma vez e fala pra todas as pessoas que querem conseguir chegar à riqueza e à liberdade financeira, se você não encontrar uma forma de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai ter que trabalhar até morrer. Então, fica aí um ponto de preocupação. E bom, o que é patrimônio? E agora, de acordo com o Google mais uma vez, patrimônio em direito são os bens, direitos, obrigações de valores econômicos e pertences de uma pessoa ou empresa. Já em contabilidade, é a parte jurídica de materiais da hacienda. E bom, você ficou confuso o que significa hacienda? E bom, hacienda é uma palavra de origem italiana que significa empresa. E ela, em resumo, são as entidades econômicas administrativas de uma empresa, sendo ela um conjunto de bens materiais e imateriais. Mas certo, Vinícius, o que compõe o patrimônio? Bom, o patrimônio não é algo só que compõe a empresa. Você, eu, todas as pessoas físicas também possuímos o nosso patrimônio. E bom, o que é isso? Quer dizer que patrimônio é meu dinheiro no banco? Também, o patrimônio também é só parte de dinheiro no banco. Mas o patrimônio é algo um pouco mais geral. O patrimônio é a composição de todos os bens ativos e passivos que você possui em seu nome, assim como a sua conta no banco, o seu carro, a sua casa, as suas ações. Todos esses itens compõem o seu patrimônio, toda a quantidade de valor que você agregou. Assim, se tiver uma empresa em seu nome, ela também é parte do seu patrimônio. Entretanto, a própria empresa tem um patrimônio próprio. E eles são compostos pelos seus bens, direitos e obrigações. Bom, os bens são todos esses que eu citei, assim como um carro, uma casa, o seu dinheiro em banco. Certo, mas e quanto àqueles direitos e obrigações? Como isso compõe o que é e como faz parte do meu patrimônio? Bom, os direitos são todas as dívidas, todas as coisas as quais você tem a receber, assim como um processo que você tem aberto com uma empresa muito antigamente, que ela deve te pagar, entram na parte dos seus direitos. Assim como uma mercadoria, uma venda que você fez e está esperando este valor a receber, isso compõe parte dos seus direitos, assim compondo uma parte positiva do seu patrimônio. E bom, como você deve imaginar, as obrigações não são tão legais quanto os bens e os direitos. Essas são as partes negativas as quais você tem que pagar, que também entram no seu patrimônio. Ou seja, assim acontecendo um balanço na soma dos seus bens e dos direitos que você tem para receber, menos as suas obrigações. Nessas obrigações entra a parte mais de dívidas, assim como financiamento, empréstimo e todas essas coisas as quais você em algum momento pegou esse dinheiro e tem a pagar. Fazendo o balanço de tudo isso, somando todas as coisas, os seus bens, as suas obrigações, os seus direitos a serem recebidos, subtraindo das suas obrigações e das coisas que você tem que pagar, a gente chega no resultado do seu patrimônio líquido. E aí que você vai ver se você vai ter um saldo positivo ou negativo. Esse é o resultado final do seu patrimônio. Certo, Vinícius, mas não escapa que alguma vez em algum lugar eu vi o termo chamado patrimônio bruto. E o que quer dizer esse patrimônio bruto? Bom, assim como o patrimônio líquido é a soma de todos os seus bens subtraídos das suas dívidas, o patrimônio bruto, muito pelo contrário, ele ignora as dívidas. O patrimônio bruto é aquela parte bonita que a gente vê, mas que não é real. Assim como, por exemplo, aquele seu dinheiro que cai na conta, mas depois você tem que subtrair a dívida do cartão de crédito. O bruto é todos os seus bens e direitos, todos aqueles saldos positivos que você tem lindo e maravilhoso na sua conta,
que é um valor muito grande. Depois disso, quando vem aquela parte das dívidas, das coisas que você tem que pagar, que cortam as suas pernas, o famoso cartão de crédito, cortando isso, a gente chega naquele patrimônio líquido que eu acabei de te explicar. Certo? Então, em resumo, renda é aquilo que você recebe a partir dos seus serviços ou do seu dinheiro que você tem investido, que cai para você, que você acaba por gastar. E patrimônio são todos os bens e valores que você possui no seu nome. Então tá bom, agora eu quero trazer algumas perguntinhas que eu recebi durante essa semana e eu fiquei muito empolgado que eu fiz áudios absurdos de grande para responder e eu vim trazer aqui para vocês. Então, sobre patrimônio, capital e renda. Aumentar o patrimônio necessariamente aumenta a renda? Certo, essa é uma pergunta um pouco difícil e eu vou tentar responder para você o melhor possível. Então, você aumentar o seu patrimônio não necessariamente acaba por gerar um aumento da renda. O que isso quer dizer? Bom, patrimônio são todos os itens e valores que você tem no seu nome. Ou seja, se você colocar mais dinheiro no seu banco, isso vai fazer com que você tenha um aumento de ganho, um aumento de renda? Bom, se você colocou, por exemplo, num CDB do banco, que ele vai aumentar o valor que está lá, você não vai ter um aumento. Assim como se você comprar um carro, você vai ter possivelmente um aumento de patrimônio se ele acabar valorizando. Ou se você comprar uma casa e ela valorizar, você vai ter um aumento de patrimônio. Mas isso não necessariamente vai lhe gerar um aumento de renda. O que poderia vir a lhe gerar um aumento de renda? Caso você comprasse, por exemplo, uma casa e essa casa viesse a valorizar, você teria um aumento de patrimônio. Caso você colocasse um quarto dessa casa para alugar, ou você alugasse essa casa, o rendimento dessa casa ia gerar um aumento de renda. Mas aumentar o patrimônio não necessariamente gera um aumento de renda. Assim como, por exemplo, se você fosse e comprasse uma ação no mercado financeiro e essa ação lhe distribuísse dividendos, distribuísse o juro sobre o capital. Ou seja, se aquela ação pagasse parte dos lucros dela para você, acionista, dono daquela ação, de forma mensal, mestral, semestral, anual, aquilo ia te gerar um aumento de renda. Mas aumentar o patrimônio não necessariamente gera aumento de renda, a não ser que você adquira ativos aos quais vão lhe dar alguma fonte de dinheiro, assim como essas que eu te citei. É possível aumentar o seu patrimônio sem ter um aumento de renda? Bom, esse caso aqui também é algo muito legal. Como eu disse, a sua renda é aquilo que você recebeu, aquilo que você ganhou de forma recorrente. Então, digamos que você trabalha no emprego e você ganha, sei lá, R$ 1.200 e aquilo seja o quanto você gasta por mês, ou seja, não te sobra nada daquele dinheiro que você usa de forma recorrente todos os meses para sobreviver. É possível você ter um aumento de patrimônio mesmo nessa situação? Bom, contando que você seja dono da casa onde você está, que você ganhou da sua família, dos seus pais, alguma coisa assim, ou que você possua ativos, assim como ações no seu CPF, no seu nome, caso aquela casa venha a aumentar de valor, assim como caso aquelas ações venham a valorizar, ou até mesmo caso você tenha comprado um computador e o dólar subiu, ou você tenha comprado um carro e o dólar subiu, e aqueles itens cresceram de valor referente à depreciação dele, você teve um aumento de patrimônio, mesmo não tendo um aumento de capital não, um aumento de renda. Então, mesmo assim é possível, entretanto é algo mais difícil, assim por dizer. O que é o mais fácil nessa situação? O mais fácil nessa situação é você ter um aumento de renda, assim adquirir mais ativos, itens que venham a se valorizar. Deixa eu só colocar um ponto aqui, muito importante, a diferença entre ativos e passivos. Ativos são itens e bens que com o tempo acabam por se valorizar e te gerar algum retorno, assim como ações, assim como fundos imobiliários, assim até mesmo como criptoativos, mas isso você precisa ter um pouco mais de cuidado porque são mais perigosos do que os anteriores. Todos esses são considerados ativos, porque acabam por se valorizar ao longo do tempo, ao contrário de passivos, que são aqueles itens, aquelas coisas que não te trazem retorno e que você tem que desprender dinheiro para manter, assim como um carro. Um carro você tem que gastar dinheiro todos os anos, todos os meses para você colocar sua gasolina, para você pagar o IPVA dele, para você pagar a manutenção, ainda tem a depreciação, que é quanto esse carro desvaloriza. Então, se você fosse pegar itens como ações e um carro, a longo prazo, daqui a 5, 10 anos, o carro ia ter te gerado
uma quantidade de dívidas e gastos absurdo, enquanto as ações, se você escolheu elas de forma certa, de forma correta, de forma decente, elas provavelmente te trariam um aumento de valor dentre elas, aumentando assim o seu patrimônio, aumentando assim o seu retorno do dinheiro que você empregou. Então, a melhor coisa nesse caso seria você conseguir gerar um aumento de patrimônio, aumento de renda, até mesmo ou ganhando mais, ou cortando gastos, para assim você ter um aumento de ativos e aumentar assim o seu dinheiro, a quantidade de patrimônio, de itens que você tem para conseguir chegar nos seus objetivos. É possível ter um aumento de renda sem que aconteça um aumento de patrimônio? Bom, isso infelizmente é possível e isso se chama cuidar não de forma tão bem do seu dinheiro. E o porquê disso? A renda é a quantidade de dinheiro que você ganha. Para você conseguir gerar patrimônio, para você conseguir aumentar o patrimônio, que é uma coisa muito importante na sua vida, nos seus objetivos no futuro, você precisa conseguir fazer esse dinheiro caber e conseguir poupar um pouco desse dinheiro ou utilizar ele de forma a comprar ativos, a comprar coisas que venham a se valorizar no futuro. E bom, como você faz isso? Caso você ganhe todo o seu dinheiro e acabe por gastar ele saindo para balares, coisas, etc., que não vão agregar no seu patrimônio, não vão agregar na sua riqueza no futuro, você está cuidando mal do seu dinheiro. Qual que seria a melhor situação para você conseguir aumentar sua renda e aumentar o seu patrimônio, os dois ao mesmo tempo? A melhor coisa que você pode fazer para conseguir lidar com esses dois ao mesmo tempo, o primeiro deles é você ter um controle de orçamento. Aquele que eu sempre trago para vocês, onde você pega e entende todos os seus gastos e obrigações que você tem que ter todos os meses, assim como faculdade, assim como plano de saúde, assim como despesas com gasolina para você se mover para o seu emprego. Você precisa ter um entendimento de quais são todos os seus gastos mensais, assim também de quantos são todos os seus ganhos. Você pegando essa tabela, entendendo isso, você precisa ver se ela tem um saldo positivo, se ela sobra ali algum dinheiro para você poupar e investir no seu futuro. Caso isso não seja possível, existem duas coisas as quais você pode fazer para conseguir direcionar melhor isso. Você pode ou conseguir poupar mais, cortando coisas supérfluas como vários streams ao mês, ou diminuindo as vezes que você vai no bar para gastar com seus amigos, relaxar, ou diminuindo a quantidade de doces que você consome, cortando coisas que não são extremamente necessárias e que na verdade te fazem até mal. A melhor coisa que você pode fazer é cortar hábitos não saudáveis. Assim, além de você ter uma saúde melhor, você consegue poupar um pouco mais de dinheiro. Bom, caso isso não seja possível ou não seja de seu agrado, você ainda pode conseguir fazer renda extra, a qual você vai lá e vende brigadeiros no seu emprego, no seu trabalho, ou você arranja alguma forma de ganhar mais dinheiro, como por exemplo, fazendo freelas, assim como tem na internet, diversos sites, dando aulas. O importante nesse momento é você conseguir aumentar o quanto sobra no seu saldo e no seu balanço financeiro mensal. Assim, você vai conseguir ter um aumento da sua renda, por mais que você não tenha ganhado uma promoção. Assim, gerando para você mais dinheiro. E aqui você não vai pegar e gastar isso no bar, não vai sair para comemorar que você conseguiu gerar mais renda, porque comemorando você vai diminuir a sua renda. Então, aqui é onde a gente vai pegar esse dinheiro e utilizar para você conseguir gerar um aumento de patrimônio e uma melhora no seu futuro e no seu estilo de vida. E bom, para conseguir aumentar o seu patrimônio, você precisa utilizar esse dinheiro que te sobra para investir em bens, em passivos, em coisas que vão te agregar dinheiro. E tudo isso, nesses investimentos, vai depender de qual o seu objetivo. Então, eu não tenho como te virar para você e falar, invista nisso, nisso e nisso. Tudo vai variar de acordo com o seu objetivo e coisas que você quer alcançar. Por exemplo, você pode querer alcançar uma casa própria dentro de 10 anos, então você vai focar talvez uma valorização do seu capital, ou você vai querer conseguir a sua liberdade financeira, que você vai depender dos seus investimentos e do retorno deles mensais, para você conseguir depender justamente só dele e desse seu dinheiro investido. Então talvez você vai buscar ações que vão te distribuir dividendos todos os meses. O que eu posso fazer aqui para te ajudar é falar os passos iniciais para você se preparar para essa missão, para essa busca, e explicar um pouco de cada um dos investimentos de forma superficial ao menos para você entender o básico. Certo, a primeira coisa que você precisa ter em mente é uma reserva de emergência. Aquele botão do pânico para caso tudo dê errado, para caso você acabe caindo em um problema ou uma dificuldade.
é aquele botão onde, caso você perca o seu emprego, você não precisa retroceder na vida ou ficar desesperado ou apertado caso sofra um acidente ou coisa do tipo. E como funciona esse botão do pânico? Você vai pegar e vai juntar o seu custo de vida mensal. Todas aquelas obrigações, aquela planilha que você fez para saber o quanto você gasta todos os meses, você vai juntar de 3 a 6 meses, para que assim você tenha uma segurança da sua vida e do estilo dela. Para caso aconteça uma dessas coisas que eu citei anteriormente, você não tenha que retroceder, voltar para casa dos pais, ou sofrer desespero, qualquer tipo de coisa que seja. Tendo esse botão do pânico feito, tendo essa sua reserva de emergência criada, que é uma das coisas mais importantes, você precisa definir qual é o seu objetivo desses investimentos, o que você deseja alcançar e ter isso muito claro na sua mente. E ter anotado num papel, no seu celular, alguma coisa para te dar energia nos momentos que te faltar vontade de investir ou de cuidar do seu dinheiro. Certo, feito isso, você precisa determinar o tempo que você quer alcançar essa coisa, sendo ela 1, 5, 10, sendo 1 curto prazo, 5 médio prazo, 10 longo prazo e assim variando. Você precisa determinar o tempo que você quer alcançar esse objetivo. E por último, você precisa saber o quanto de capital e o quanto de dinheiro você vai precisar alcançar para concluir essa meta. Como por exemplo, a minha, é alcançar a minha liberdade financeira. Eu sei que se eu alcançar R$1 milhão, eu já consigo fazer esse dinheiro me render o suficiente para eu viver todos os meses da minha vida sem ter que me preocupar com dinheiro. E eu planejo alcançar isso até os meus 32 anos. Ou seja, um objetivo de longo prazo que vai durar 10 anos e eu preciso alcançar R$1 milhão. E é claro que eu não vou colocar a meta de R$1 milhão de cara. Por quê? Porque senão eu só estaria me desmotivando, assim como você. O que é importante? Você pegar pequenas metas, os seus primeiros R$5.000, os seus primeiros R$10.000, os seus primeiros 20, 25, 30, 40 e ir dando baby steps, porque assim você vai se motivando e vai conseguindo metrificar e alcançar os seus objetivos de forma clara e objetiva. E certo, antes de citar um pouco dos investimentos, eu quero te citar que existe um triângulo deles. O triângulo onde nele fica a liquidez, a rentabilidade e o risco. Eu vou colocar aqui na tela. O que eu quero dizer com isso? Todo e qualquer investimento que você vai ter, ele se encontra dentro desse triângulo e ele se identifica devido às suas características. É impossível que no investimento você encontre um retorno alto, assim como um risco baixo com uma liquidez alta. E todas essas coisas tendem a variar. O risco é a possibilidade de você ou não ser pago, ou daquele investimento desvalorizar, ou de ser destruído, ou de sumir. Assim como o retorno é o potencial de lucro dele, a quantidade de valor que ele pode te retornar do seu investimento. E a liquidez é a acessibilidade que você tem para pegar esse investimento. Ou seja, você consegue sacar ele de forma instantânea, ou você tem que esperar 2 anos para sacar ele. É o tempo que você precisa para conseguir esse investimento. Se a gente fosse pegar, por exemplo, uma Bitcoin, você ia ver que ela tem um risco alto, assim como um retorno alto. Sendo assim, ela também tem que ter uma liquidez alta. Então, já a renda fixa, se a gente fosse pegar ela, a gente veria que ela tem um risco baixo, assim como um retorno baixo. E dentre as variedades de renda fixa que você vai encontrar, vai variar a liquidez dela. E conforme a liquidez varia, o retorno dela também acaba por variar. Esse objetivo de formação e crescimento do seu patrimônio, quando você está no objetivo de juntar ativos, as pessoas tendem a dizer que você está criando uma carteira. E você precisa ter métodos e escolhas para você fazer isso. Vou dar como exemplo a carteira do Primo Rico, é a qual ele chama de ARCA, é ARCA, na qual ele junta ações americanas, fundos imobiliários, caixa e ações brasileiras, cada uma delas com 25% do capital e do dinheiro que ele está investindo, que ele vai investir. É muito importante você produzir e seguir uma metodologia como essa. E se você buscar na internet, você vai encontrar várias dessas metodologias. Mas, depois de você definir a sua metodologia, você vai conseguir definir quanto você está disposto a investir em cada uma das partes, de acordo com o risco que você está disposto a correr. Então aqui eu vou citar alguns desses ativos e vou também situar qual é o risco deles. É claro que existem muitos mais dos que esses que eu vou falar, mas eu vou me ater a esses. Por exemplo, as rendas fixas, assim como títulos do governo. Se a gente for pegar rendas fixas, como CDBs, LCAs, LCIs,
os títulos do governo como o Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro pré-fixado, Tesouro pós-fixado, todos esses a gente poderia classificá-los dentro da renda fixa. E esses são aqueles que possuem o menor risco dentre todos. Ainda mais se a gente for pegar e olhar simplesmente os títulos do governo. A única chance de você perder o seu investimento nos títulos do governo é caso o governo venha quebrar. E se o governo vier a quebrar, o seu dinheiro guardado lá é a menor das suas preocupações. Quando a gente fala dos bancos, a única chance de você perder esse dinheiro é caso o banco quebre e muitas pessoas percam seu dinheiro. E ainda o FGC, Fundo Garantidor de Crédito, é capaz de te ressarcir numa quantidade de valor muito alta. Para ser mais exato, até R$250 mil por CPF. Ou seja, as rendas fixas são bem seguras. E assim, como eu te falei, no triângulo de investimento, quanto maior a segurança, ou você terá que abrir mão da sua liquidez, que é o quando você pode sacar esse dinheiro, ou da sua rentabilidade. E dentro disso, você vai encontrar os dois. Você vai encontrar rendas fixas que travam seu dinheiro por até 2, 4, 6 anos e vão te entregar uma rentabilidade um pouco maior que o normal, e aquelas que vão prender o seu dinheiro por pouco tempo, como por exemplo um CDB de liquidez diária. Vai te ressarcir pouco mais que a poupança, sendo ele um ótimo lugar para você guardar, por exemplo, a sua reserva de emergência. Assim como, por exemplo, uma NuConta, que te ressarce até 100% do CDI, e todos esses investimentos, assim como esse CDI, são baseados na taxa de juros do país. Ou seja, quanto maior a taxa de juros do país, maior vão ser os retornos das rendas fixas. Assim como a taxa de juros tem subido, você vai ver um aumento no retorno nessas rendas fixas. O que, para um lado é bom para as rendas fixas, é ruim para outros investimentos, como por exemplo as ações do mercado financeiro, como companhias e empresas, pois essas, assim como o juro sobe, fica menos interessante para elas pegar empréstimos para escalar e crescer a empresa mais do que elas poderiam se os juros fossem baixos. Assim, elas tendem a se endividar menos, diminuindo o potencial de crescimento dela. As ações e as empresas, elas têm um risco médio, variado, na qual você pode investir através de ETFs, os quais tem um gestor do fundo que investe em diversas empresas, assim fazendo uma rentabilidade média dessas ações. Ou, caso você se sinta capaz, você pode investir diretamente nas empresas, as quais você vai acabar por aumentar o seu risco, entretanto você também irá aumentar o seu retorno. E para isso você precisa ter uma conta numa corretora, e depois de ter feito o teste para saber qual o seu perfil de investidor, você vai estar apto a comprar ações de empresas. E você só deve fazer isso a partir do momento que você é capaz de entender como funciona isso e como você pode investir o seu dinheiro. Caso você não se ache apto, você pode investir em ETFs. Entretanto, é importante destacar que esses ETFs têm uma taxa de performance e uma taxa de cobrança. Ou seja, como tem um gestor trabalhando para escolher quais são os melhores, você vai pagar parte do seu lucro para ele. E assim como funciona na pirâmide, quando você recebe menos, a sua rentabilidade também tem que ser maior. Certo? Ainda falando desse mercado financeiro, a gente vai ter os fundos imobiliários, que são basicamente terras. A gente vai para trabalhar com terrenos. Os fundos imobiliários são divididos em dois, em fundos de tijolos e fundos de papéis. Os fundos de papéis trabalham em cima de dívidas imobiliárias, como aquelas pessoas que fazem financiamento para comprar uma casa. Esses títulos, esses certificados de crédito imobiliários, ou CRIs, é um tipo de fundo de papel, onde você investe a partir de uma cota e esse fundo compra essas dívidas. Ou os fundos de tijolos, que é onde seriam como, por exemplo, galpões logísticos. Aquelas áreas onde grandes empresas como Coca-Cola, eu não pensei em mais grandes empresas, onde grandes empresas possuem os seus galpões de aluguel, onde elas deixam lá o material delas parado, e assim o dono dessa terra recebe uma comissão em cima disso e distribui para os seus cotistas. É muito importante falar que nas empresas que eu te citei, algumas delas distribuem dividendos, que seriam aquelas rendas que eu citei para vocês, que são parte do lucro da empresa, e aquelas que não distribuem. Aquelas que não distribuem pegam esse dinheiro e reinvestem, assim tem um crescimento maior. Aquelas que distribuem não crescem tanto quanto, entretanto você vai ter uma gordurinha caindo na sua conta. Já os fundos imobiliários, eles distribuem todos os meses esses dividendos e esses investimentos para os seus cotistas. É obrigado a fazer isso.
Ainda dentro dos investimentos, você vai encontrar, por exemplo, esses investimentos americanos, onde você pode colocar parte do seu capital lá para se proteger de coisas como, por exemplo, a inflação que a gente tem aqui e a desvalorização da moeda real. Por isso, você tendo seu dinheiro investido lá, quando o dólar sobe, você não perde esse dinheiro, o seu dinheiro acaba acompanhando a subida do dólar. Além de, se você escolher boas empresas lá, você também acaba ganhando com o lucro delas, o que é algo bem legal e bem interessante. Caso você ainda queira investir nos Estados Unidos e proteger seu dinheiro, você pode fazer isso na Bolsa Americana a partir de ETFs que investem diretamente lá. E por fim, eu vou trazer só mais esse, que é um dos meus preferidos, que são os criptoativos, que assim como eu te falei, eles são os mais perigosos dentre todos que eu te apresentei aqui. Eles possuem uma possibilidade de rentabilidade extremamente alta, assim, o retorno deles é extremamente alto, assim como o risco dele é extremamente alto também para acompanhar. Ou seja, você só deve entrar nesse mercado caso você esteja preparado para fortes emoções. Esse mercado não é para qualquer um, pois você pode estar ganhando 50% num dia e perdendo 100% no outro. Então, se você tem um coração fraco, eu te recomendo ficar bem longe dele. Mas você pode investir em criptomoedas como a Bitcoin, como o Ethereum, como o Cardano. Essas que são as mais seguras dentre as criptomoedas, porque se a gente for entrar nesse mundo a fundo, a gente ainda vai ver os tokens que tem uma valorização maior ainda do que as criptomoedas mais fortes e maiores. Então, esses são alguns dos tipos de investimento que existem. Eu sei que eu não entrei muito a fundo, mas eu queria só dar uma passada por cima para você conhecer e saber do que eu estou falando, de formas de aumentar o seu patrimônio, que acabam por ser muito importante para você conseguir chegar no seu sonho e no seu objetivo. E não esqueça que para você pegar todos esses investimentos é importante você montar a sua carteira do que você planeja ter em cada um desses investimentos e seguir um método. Então, esse foi o vídeo dessa semana, eu espero que você tenha gostado. O meu nome é Vinícius do canal Economia de Valor e a gente se vê no próximo vídeo.